Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre um tema de grande importância para a nossa vida de católicos, de cristãos, que é a devoção e a consagração à Santíssima Virgem Maria. A consagração e a devoção à Santíssima Virgem Maria nos moldes que nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, no célebre Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livro possui um conteúdo e uma história que verdadeiramente são singulares, razão pela qual nós somos motivados a apresentar ao público em maneira geral, a fim de que possa ter conhecimento desta riqueza espiritual com a qual poderão se beneficiar e assim viver melhor o seu seguimento a Jesus Cristo, nosso Senhor. A consagração aqui apresentada, ela faz parte do patrimônio espiritual da Igreja Católica e que, portanto, é proporcionado, é apresentado a todos os cristãos em maneira geral, independentemente do estado de vida. Esta consagração foi a forma espiritual que serviu para poder guiar a vida de muitos e muitas santas dos nossos tempos, incluindo o grande Papa João Paulo II, que foi, em nossos tempos, o maior apóstolo desta consagração. Daí onde vem o seu lema pontifical, Totus Tuus. Nós queremos apresentar esta consagração a todos aqueles que nos escutam agora e que nos assistem, a fim de que possa servir de auxílio à sua vida espiritual. Sou Padre Rodrigo Maria, da Fraternidade Arca de Maria, que tem por carisma a vivência e a difusão desta total consagração, como forma de nos auxiliar na vivência do nosso batismo, ou seja, no nosso seguimento de Jesus Cristo. O objetivo da difusão desta consagração é, de fato, esta vivência melhor da fé. E nós cumprimos esta missão em resposta ao Evangelho de Nosso Senhor e, mais especificamente ainda, aquele apelo que a Santíssima Virgem fez em Fátima, ao aparecer há 97 anos atrás, quando ela, dirigindo-se aos pastorinhos, disse que o seu filho queria estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, com o objetivo de que Jesus tornasse-se o Rei de todos os corações e assim, de fato, a fé pudesse ser experimentada e vivenciada em todo o mundo. Esta devoção ao Imaculado Coração não é outra coisa do que a verdadeira devoção. Aquela devoção que o próprio Cristo quis que nós tivéssemos para com a sua Mãe Santíssima, ao estabelecê-la mãe de toda a Igreja. De fato, quando lemos o Santo Evangelho, narrado por São João, no capítulo 19, versículo 26 seguintes, nós encontramos este testemunho e esta palavra de Nosso Senhor, onde ele entrega o apóstolo amado aos cuidados de sua mãe e, ao mesmo tempo, entrega a sua mãe aos cuidados dele. Dirigindo-se ao apóstolo, ele diz: Filho, eis aí a tua mãe. E dirigindo-se a Nossa Senhora, ele diz: Mulher, eis aí o teu filho. A igreja vai nos dizer que João representava todo o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja vai nos dizer que São João apóstolo representava ou seja, ao entregar o apóstolo amado, São João, aos cuidados de Maria, Jesus não entregava apenas um homem, ele entregava a igreja inteira. E assim estabelecia a maternidade espiritual de Nossa Senhora sobre todos aqueles que comporiam o seu corpo místico, ou seja, sobre toda a igreja. Foi por isso que o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, ele proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja, fazendo, assim, uma interpretação oficial da Igreja a respeito deste trecho bíblico, desta passagem evangélica, na qual Cristo estabelece, portanto, esta maternidade espiritual de Nossa Senhora, fazendo com que ela seja verdadeiramente mãe para todos os cristãos. E o que significa ser mãe? Quando contemplamos na ordem natural a função, o papel de uma mãe, e entendemos que a mãe tem a função de gerar, dar à luz, depois educar,
acompanhar cada etapa, cada fase do desenvolvimento do seu filho, dos seus filhos. Esta também é a missão de Nossa Senhora em nossa vida espiritual. Cristo deu a ela a autoridade de mãe. Portanto, a palavra mãe aqui, no Santo Evangelho, não significa tão simplesmente uma forma de tratamento. Não é apenas uma forma carinhosa de se tratar Nossa Senhora. A palavra mãe no Evangelho, quando referida à Santíssima Virgem, nesta passagem bíblica da cruz, é uma palavra muito precisa, é uma palavra realmente técnica. Aliás, como todas as palavras de Nosso Senhor, são muito bem colocadas. A mãe aqui significa, portanto, uma missão. Mãe significa mais do que alguém por quem nós devemos ter carinho. Mãe significa alguém que tem sobre nós uma autoridade. Alguém que foi estabelecida como cuidadora, como aquela que nos gerará na fé, com a ação do Espírito Santo, como aquela que deve acompanhar cada etapa do nosso desenvolvimento espiritual, até que possamos atingir esta maturidade de fé, que significa este amor a Deus sobre todas as coisas. É importante nós pensarmos, por que Jesus nos entregou a Maria? Qual era a sua intenção ao fazer dela mãe de todos nós? O que ele queria ao estabelecer esta autoridade de sua Mãe Santíssima sobre os nossos corações? Qual era a sua intenção? É importante pensarmos nisto para que compreendamos bem o que é a devoção a Nossa Senhora. Para que entendamos a devoção a Nossa Senhora, como vai dizer o Concílio Vaticano II, dentro do grande plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos entrega a Maria a fim de que nós possamos ser salvos. Esta é a razão pela qual Ele nos entrega a ela. Alguém poderia objetar, mas como Jesus nos entrega a Maria para sermos salvos, se Ele é o nosso Salvador? É exatamente. Ele é o nosso Salvador e só Ele é o nosso Salvador. Acontece que a salvação, ela, além de ter sido proporcionada a todos nós, ela depende também de uma nossa correspondência. Na teologia nós chamamos redenção objetiva. É esta ação pela qual Cristo justificou-nos a todos nós diante do Pai, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas existe aquilo que a teologia também chama de redenção subjetiva, ou seja, aquela parte que compete a nós, para que nós possamos obter a salvação que Cristo nos proporciona. E esta redenção subjetiva consiste no quê? Na adesão de fé aos mandamentos, à lei, à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, que viveu há 1.600 anos atrás, ele dizia assim, que Deus criou o homem sem a ajuda do homem, mas que Deus não o salvará sem a sua cooperação. A redenção subjetiva consiste, portanto, em acolher, em vivenciar a proposta de Jesus Cristo para nós. Esta é a redenção subjetiva, ou seja, trocando em outras palavras, para que nós possamos nos salvar, para que nós possamos desfrutar desta felicidade eterna que Cristo nos proporcionou, é necessário que aqui na terra nós vivamos de acordo com os seus mandamentos. Ainda em outras palavras, é necessário que nesta terra nós amemos a Deus de verdade. Jesus nos explica o que é amor a Deus, a fim de que nós não nos resvalemos num sentimentalismo ou numa doutrina puramente teórica. Jesus nos explica que amar a Deus é algo muito concreto. Amar a Deus é algo que se faz no cotidiano. Ele diz, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Portanto, o amor a Deus consiste na obediência aos mandamentos. O amor a Deus consiste em colocar em prática aquilo que Ele nos mandou fazer. É assim que se demonstra o amor a Deus. Não é simplesmente por palavras, mas por atitudes. Eu demonstro que amo a Deus quando eu escolho fazer a vontade de Deus em minha vida. Eu demonstro que amo a Deus quando eu me decido pela vontade de Deus, desprezando sejam os meus caprichos pessoais, sejam as seduções do inimigo ou as atrações do mundo. Eu demonstro o meu amor a Deus quando eu, de fato, busco
colocar em prática o que Ele mandou. E o que tem a devoção a Nossa Senhora a ver com isto? Tudo, absolutamente tudo. Quando se lê o trecho bíblico do Evangelho, em São João, no capítulo 19, versículo 26, se compreende, portanto, a intenção de Jesus ao nos entregar a Maria. Se de fato, para que nós possamos nos salvar, nós temos que amar a Deus, e amar a Deus consiste na obediência aos seus mandamentos, nós precisamos, portanto, de ajuda. Nós precisamos de auxílio, porque nós somos extremamente fracos, muito débeis, nós somos muito volúveis, nós somos muito facilmente influenciados pelas coisas do mundo, nós somos muito facilmente enganados pelas seduções do inimigo. É esta a razão pela qual Jesus Cristo, nosso Senhor, nos entrega a sua Mãe Santíssima. Quando lemos o Evangelho de São João, logo no seu início, nós vemos como Nossa Senhora exerce a sua maternidade espiritual. Lembremos-nos das bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora, ela dirige-se aos serventes quando percebe que o vinho acabou e dá esta orientação: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, ali está expresso de maneira maravilhosa, ilustrado de maneira muito clara, como é esta ação de Nossa Senhora em nossa vida espiritual. Como ela exerce esta maternidade espiritual sobre Nossa Senhora. Ela nos orienta à vontade de Deus. Jesus nos entregou a Maria com esta finalidade, a finalidade de que ela nos ensinasse a amá-lo, ou seja, que ela nos ensinasse a fazer tudo o que Ele mandou. E desta forma nós pudéssemos viver na sua graça, na comunhão com Ele. Desta forma nós pudéssemos de fato perseverar na sua comunhão, na obediência aos seus mandamentos, de forma a obter a salvação eterna. Por isso, Jesus nos entrega a Maria para que nós possamos nos salvar. Porque uma vez que ela nos ensine a amá-lo e colocar em prática os seus mandamentos, nós alcançaremos a salvação. E nisto consiste a verdadeira devoção à Nossa Senhora, em entregar-se a ela, para com ela aprendermos a fazer a vontade de Deus.